Eu sou o Gildo Magalhães, falo em nome do Grupo Cronos de Pesquisas em História da Ciência, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Hoje temos o prazer de dialogar com o professor André Assis, bastante conhecido por seus trabalhos envolvendo mecânica e eletromagnetismo, uma série de outros assuntos. E já vou passar a palavra, então, para o professor André. Obrigado, professor Gildo. Em primeiro lugar, agradeço bastante o convite a você, ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Da outra vez que você me convidou, a gente conversou sobre eletrodinâmica de Weber, eletrodinâmica de Ampère, né, que são outros dois temas com que eu trabalho. E aí, hoje, por sugestão sua, do nosso bate-papo, a ideia é falar sobre princípio de Mach, origem da inércia, mecânica relacional. E então, mais uma vez, agradeço aí, é um prazer muito grande aí estar aí com você. O prazer é nosso. André, por que tem esse nome relacional? Essa é uma ótima pergunta, Gildo. E talvez para responder a isso, eu vou tentar. Hoje, é diferente. Normalmente eu dou palestras com slides, as fórmulas matemáticas e tudo mais, né? Mas hoje eu vou tentar fazer só um bate-papo. Então, tanto você, né, sinta-se à vontade para me interromper, falar qualquer coisa quando quiser. E essa questão do relacional é um nome que eu coloquei até no título do meu livro, né, Mecânica Relacional e tal, para distinguir das teorias da relatividade do Einstein. Eu sou contrário, sempre fui, né? Totalmente contrário, tanto à relatividade restrita quanto à relatividade geral do Einstein. E também é um ponto de vista filosófico, a mecânica relacional, que se contrapõe à mecânica newtoniana, que é a principal mecânica que a gente tem nos últimos 350 anos, né? E aí, para tentar ilustrar os problemas que tem na mecânica newtoniana e o caminho alternativo que foi apresentado pelo Ernst Mach, né, um físico experimental austríaco, né? Se der tempo, eu vou tentar discutir aqui quatro experiências da mecânica clássica, né? Que seriam a queda livre, o balde de Newton, o achatamento da Terra e o pêndulo de Foucault. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou começar porque a física a gente tem a estática, que é o trabalho essencialmente do Arquimedes, 300 antes de Cristo, né? Lei da alavanca, o princípio do empuxo, centro de gravidade, tudo mais, e depois vem a dinâmica. E aí a dinâmica que a gente tem é essencialmente a dinâmica criada pelo Newton no seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, conhecido como Principia, o nome em latim, o primeiro nome em latim, que foi publicado em 1687. Então aí é onde Newton apresentou as três leis do movimento, em particular a segunda lei, que a gente hoje em dia escreve como força igual a massa vezes aceleração, né? Newton falava força proporcional à variação do momento linear, que é o mv, né? E aí, então vamos começar, então discutindo aqui, eu tenho aqui a maçã do Newton. E aí, tirando o problema de estática, talvez o problema mais simples que a gente discuta na mecânica é o que a gente chama de problema de dois corpos, que é a queda livre da maçã, né? Basta eu soltar aqui e ela cai. Até antes de Newton, né, o Galileu foi quem primeiro mostrou que os corpos, se você despreza o atrito do meio onde é que eles estão, o ar, a água, etc., se você despreza o atrito, que os corpos na superfície da Terra vão cair com aceleração constante. É difícil da gente determinar isso em queda livre, Galileu fez com planos inclinados e tudo mais.
Mas como é que a gente trata esse problema, o mais simples, digamos assim, da dinâmica newtoniana? Como eu falei, força igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está atuando na maçã? É a força gravitacional, que é devida ao próprio Newton, que hoje em dia a gente escreve como o G maiúsculo, né, a constante da gravitação universal, massa da Terra, massa da maçã, dividido pela distância ao quadrado, que nesse caso é o raio da Terra. Então a gente tem essa força igual a ma, a massa da maçã corta, a que está na força gravitacional e a que aparece no ma, e aí a gente obtém a aceleração, que vai ser o G maiúsculo, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. E, e aí, se a gente coloca lá o valor do G, da constante da gravitação universal de Newton, a massa da Terra e o raio da Terra, a gente obtém 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o que está em todo o livro, né? Então, essa é a aceleração de queda livre. E é assim que está nos livros. Só que aí, Gildo, eu vou falar aqui o problema mais importante que praticamente nenhum livro, nenhum professor discute, é que está errado falar que esse é um problema de dois corpos. Todo mundo fala, mas como? Só tem a maçã e a terra? Errado. Só tem a maçã e a terra na nossa cabeça, ou quando a gente desenha lá na lousa, né? A terra, uma bolinha, a maçã, um pontinho com M e tal, e aí resolve lá F igual a MA e tal, e tira a aceleração da maçã. Na realidade, existem as estrelas que compõem a nossa galáxia, e existem outras galáxias, Andrômeda, e existem, talvez até, eu particularmente acredito, que existe uma quantidade infinita de estrelas e galáxias no universo. A gente não pode esquecer desses corpos que estão ao redor, porque eles estão ao redor e pode ser que a força que eles exerçam na maçã tenha o mesmo valor, a mesma ordem de grandeza que a força exercida pela Terra, o peso. Ou talvez possa até ser uma força de todas as galáxias atuando na maçã, pode até ser infinitamente maior do que a força da Terra, né? Porque eles estão aí. Então, a gente não existe na mecânica problema de dois corpos, né? Todos os problemas são de um número imenso, talvez até infinito de corpos. Aí a gente fala, bom, mas espera aí, a lei de Newton da gravitação é G m1 m2 sobre r ao quadrado. Então, a distância de uma estrela até a minha maçã, ou de uma galáxia Andrômeda até a maçã, é gigantesca. Então, a força que uma estrela, Sirius, qualquer, né, exerce na maçã é desprezível comparada com a força da Terra. Eu concordo. A força que Andrômeda exerce na maçã é desprezível comparada com a força que a Terra exerce na maçã. Eu concordo. Mas o problema é que a gente tem uma quantidade imensa de estrelas e galáxias, talvez até infinitas. E aí a força, embora a força de cada uma seja pequenininha, nós somos obrigados a integrar, somar a força de todas elas. Embora a gente não faça isso, quando a gente dá uma aula de mecânica, quando os alunos resolvem um exercício e tudo mais, em princípio nós somos obrigados a fazer isso. Nós não podemos esquecer porque esses corpos estão ao redor da maçã e da Terra. E o Newton, ele é tão fantástico que ele levou em conta. Na época do Newton, ele não conhecia as galáxias, mas ele sabia das estrelas. E aí o Newton tem um teorema no Principia, no livro dele, é o Teorema 30, onde o Newton afirma o seguinte: se eu tenho uma casca esférica e um corpo localizado lá dentro, uma partícula, se ela tiver no centro, a força da casca nela é zero por simetria.
mas o Newton considera uma partícula fora do centro. E aí o Newton integra a força de uma casca esférica nessa partícula que está lá dentro. E aí o Newton prova que se cada pedacinho dessa casca esférica atrai com a força de 1 sobre R2, uma força central, a resultante da casca numa partícula que está lá dentro é zero. Esse é um teorema que o Newton provou, é o teorema 30 do princípio. E é esse teorema que é o principal teorema em termos de implicações cosmológicas da mecânica newtoniana. É este teorema que permite com que você some a força de todas as estrelas e galáxias na minha maçã. E o Newton sabia as implicações cosmológicas disso. Ele diz: como as estrelas estão espalhadas promiscuamente no céu, elas cancelam as suas ações mútuas. Então vai ter uma estrela que puxa para cima, uma que puxa para baixo, uma puxa para a direita, outra puxa para a esquerda, e a resultante de todas elas dá zero. Só que isso, Gil, só acontece com uma força bem específica, que é a lei de Newton da gravitação, que cai com 1 sobre R2 e é central. Se a gente tiver qualquer outra força que caia com 1 sobre R, com 1 sobre R ao cubo, exponencial de R, qualquer outra força, este teorema deixa de ser válido. E aí, obrigatoriamente, nós precisamos levar em conta todos os corpos do universo. Bom, então Newton, com esse teorema 30, aí sim ele pode falar: eu tenho a maçã, a Terra e as estrelas. Mas pelo teorema 30, a força de todas as estrelas na maçã é zero, então eu posso esquecê-la. Aí sim eu vou obter G m1 m2 sobre r ao quadrado igual a ma, porque a soma das estrelas deu zero, com a lei de Newton da gravitação apenas. Então aí a gente chega que a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aí, Gildo, aí agora eu vou fazer uma outra pergunta. Essa aceleração que a gente sempre calcula nos livros e fala, todo mundo, todo aluno decora o valor, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração da maçã em relação a quê? Aí a gente podia pensar, bom, deve ser a aceleração da maçã em relação à Terra. Mas o Newton falou que não. Por que não? Porque o Newton tratou também, por exemplo, da órbita da Terra ao redor do Sol, usando a sua segunda lei do movimento. Então ele não poderia usar a aceleração da Terra em relação a ela mesma, que isso é zero, para obter, por exemplo, uma órbita elíptica, né? Então o Newton tinha que usar um outro referencial que não a Terra, porque ele estudou a própria órbita da Terra. Aí a gente podia falar, será que ele vai usar o Sol? O Newton também falou não, né? Por quê? Na época ele nem discutiu isso, mas hoje em dia a gente sabe, o Sol orbita ao redor do núcleo da nossa galáxia, a Via Láctea, né? Então o sistema solar dá uma volta e tal. Então todos os corpos estão em movimento. E aí o Newton, também no livro dele, no Principia, ele falou que essa aceleração da maçã, por exemplo, é a aceleração em relação ao espaço vazio, ao vácuo. O Newton não falou exatamente espaço vazio, o vácuo ele deu um nome mais pomposo, né, que seria o espaço absoluto. Mas ele afirma, literalmente, que esse espaço absoluto não tem relação com nada material. Então, ele não tem relação com a Terra, não tem relação com o Sol, não tem relação com as estrelas fixas e tudo mais. É o vazio, é o vácuo. Porque se não tem relação com nada material, é o vazio. Mas aí a gente pode falar, bom, mas como é que eu vou saber a aceleração? Eu posso saber a aceleração da maçã em relação à Terra, mas como é que eu vou saber a aceleração da maçã em relação ao vácuo se eu não vejo o vácuo? Quem sabe
Aqui, por exemplo, eu estaria representando a minha mão como sendo, sei lá, esse vácuo. Quem sabe a maçã não está fazendo assim em relação ao vácuo, ou o contrário, o vácuo não está fazendo assim em relação à maçã. Mas nem faz sentido isso, porque se é o vácuo, não tem matéria, né? Então, como é que você vai falar o movimento de alguma coisa em relação ao nada, né? Então, o Newton também, ele é tão brilhante que ele sabia que esse conceito é muito problemático, conceito de movimento em relação ao vazio, né? E aí, o Newton, até, ele fez uma experiência brilhante, Gildo, fantástica. Só o Newton mesmo para pensar numa experiência dela e ver a profundidade dessa experiência. E com essa experiência, Gildo, o Newton conseguiu provar que existe o vácuo em 1687, sem usar uma bomba de vácuo. E ele fez uma experiência que eu vou tentar reproduzir aqui, que ficou conhecida como a experiência do balde de Newton. E não é uma experiência de pensamento, não. O Newton apresenta ela lá no princípio, fala que realizou essa experiência, então uma experiência real, e ela é tão importante, Gildo, que o Newton apresentou ela nas primeiras páginas do Princípio, antes até de falar das três leis do movimento. Porque quando ele fala as leis do movimento, ele tem que falar um referencial, e esse referencial é o espaço vazio, que ele chamou de espaço absoluto. Mas como é que o Newton era um empírico, né? Como é que você vai. Como é que você, o Newton pode falar aceleração em relação ao vazio? Baseado em quê, se a gente não vê o vazio? E aí o Newton é tão brilhante que ele fez uma experiência que eu vou tentar reproduzir aqui. Então, o Newton, aqui é um balde, né? Análogo ao do Newton. No caso do Newton, quando ele fez a experiência em 1687, ele tinha um balde aberto, um balde comum, ele pendurou por uma corda e pôs água nele. No caso aqui é um vidrinho de shampoo, né, transparente. No meu caso ele está até fechado, mas não tem vácuo aqui dentro é ar, né? Eu posso abrir essa tampinha, abrir para colocar água aqui, né? Não tem nenhuma bomba de vácuo aqui. Então é ar comum, né? E aí, no meu caso aqui, eu coloquei café só para ficar visível, né? Mas pode ser com água também. E como é que o Newton, com uma experiência sem bomba de vácuo, provou que existe o vácuo, o nada, o vazio, né? Eu vou fazer a experiência e depois seguir o raciocínio brilhante do Newton. Então, aqui a gente pode ver que a água está plana quando a água e o balde estão, ou esse vidrinho aqui de shampoo, estão parados em relação à Terra. Mas aí o Newton vai torcendo aqui esse, esse balde, né? E o Newton faz, como eu falei, faz realmente a experiência, não é de pensamento. Aí ele torce, torce várias vezes, e aí ele solta ao contrário. E aí a gente pode ver, quando ela está girando, dá para ver aqui o perfil parabólico da água ou do café. Eu posso agora girar ao contrário. Tanto faz eu girar nesse sentido ou girar ao contrário. Se ele gira devagar, a concavidade é pequena. Se eu giro rápido, ele fica bem côncavo, né? E vamos supor aqui que quando ele gira uma vez por segundo, que a água sobe até a beiradinha do balde, né? Fica aqui assim, ó, até as duas beiradinhas assim. Se eu girasse duas vezes por segundo, a água entornaria do balde. E foi com essa experiência que o Newton provou que tem o vácuo. Mas se a gente fala, como assim? A pergunta do Newton é: por que que a água está plana nesse caso e está côncava nesse caso? O Newton só fala côncava, mas se a gente faz as contas, dá um perfil parabólico. O Z vai ser ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre 2G minúsculo. Esse G minúsculo é o 9,8 metros por segundo ao quadrado da queda livre. E esse ômega que aparece aí, que dá esse perfil parabólico, Z proporcional a R ao quadrado, é ômega da água em relação a quê? Essa é a pergunta crucial do Newton. A gente poderia tem. Então vamos ver quais são os suspeitos materiais para
que explique ela está plana nesse caso e está côncava nesse caso. É porque ela está girando, é óbvio que ela está côncava. Mas girando em relação a quê? Então, tem três suspeitos materiais. Um é o próprio balde, que é com quem a água está em contato. O outro é a Terra, que está exercendo força gravitacional na água. E o terceiro suspeito material é o restante do universo, que são as estrelas e, hoje em dia, a gente sabe, as galáxias e tudo mais que tiver aí ao redor. Então, será que a concavidade da água é porque ela gira em relação ao balde? O Newton prova que não. Como que ele prova isso? No primeiro caso, o balde e a água estão parados em relação à Terra e ela está plana. Aí o Newton torce a corda e tal e solta o balde. Quando ele solta o balde, só o balde começa a girar. Mas a água no início ainda está plana. Mas aí tem atrito entre as paredes do balde e a água. Aí a água começa a girar. E quanto mais rápido ela vai girando, mais ela vai subindo pelas paredes do balde. E na experiência, o Newton fala que chega uma hora que a água descreve o movimento junto com o balde. Como é que ele pode saber isso? Basta você colocar uns pedacinhos de papel ali na água, flutuando na água, e você vê que chega uma hora que ela gira, vamos supor, uma vez por segundo, junto com o balde. E aí o Newton fala, tá vendo? Nesse caso, em que a água está girando junto com o balde, não tem movimento relativo entre a água e o balde, assim como nesse caso. Só que nesse caso, a água está plana e, quando os dois estão girando juntos, ela está côncava. Então, o Newton fala, como nos dois casos a água está parada em relação ao balde, então não é a rotação da água em relação ao balde que causa a concavidade. Então, o Newton elimina o primeiro suspeito material, rotação da água em relação ao balde. Aí a gente podia falar, tudo bem, não é o balde, até porque ele é fininho, né, de plástico e tal, mas nesse caso aqui, quando ela está parada em relação à Terra, ela está plana. E quando ela gira em relação à Terra, ela está côncava. Será que não é a rotação da água em relação à Terra que causa a concavidade? O Newton argumenta que não. Por que não? Qual é a força que a Terra faz na maçã? É o peso apontando para baixo. E quando uma molécula da água está descrevendo uma órbita circular, qual é a força que a Terra faz numa molécula da água? O peso apontando para baixo. A lei de Newton da gravitação não depende da velocidade nem da aceleração. Logo, tanto faz a água está parada ou a água está girando ou transladando, a Terra só puxa para baixo. Então não é a Terra que está empurrando a água para os lados. Então Newton elimina o segundo suspeito, que é a rotação da água em relação à Terra como a causa da concavidade. Então quem que sobra? As estrelas e galáxias. Então a gente poderia falar, nesse caso, está plano porque o balde e a água estão parados em relação às estrelas e galáxias, ou sem aceleração, sem rotação. E neste caso, está côncavo porque a água está girando em relação às estrelas e galáxias. Então, poderia ser as estrelas e galáxias que tivesse ocasionando a curvatura do balde. Mas o Newton fala que não. Por que não? Por causa do teorema 30 que ele provou. Eu vou lembrar aqui. Qual é a força que todas as estrelas e galáxias fazem na minha maçã? Zero. Newton provou isso com o teorema 30. E quando a água está descrevendo um círculo aqui, ela está girando no balde, qual é a força que todas as estrelas, galáxias fazem numa molécula da água? Zero, pelo teorema 30. Então Newton fala, não é a concavidade
não é devido à rotação da água em relação ao balde, não é devido à rotação da água em relação à Terra, e não é devido à rotação da água em relação às estrelas, mas o efeito é real. Tanto é que se eu girar, vamos supor que se eu girar aqui uma vez por segundo, ela vai até a beirada. Se eu girar duas vezes por segundo, entorna a água. Então o efeito é real. Então tem que ser a rotação em relação a alguma coisa. Como não sobrou nada material, o Newton fala: essa experiência com um balde prova que existe o vazio, e não só isso, que quando um corpo está girando em relação ao vazio, vão aparecer forças centrífugas reais, que vão deformar o corpo. Quanto mais rápido eu girar, maior a concavidade da água. Se eu girar devagar é pouca, e se eu girar rápida é muita concavidade. Então é uma experiência brilhante do Newton, Gildo, fantástica. E o Ô, Newton, André, eu só queria aproveitar então e perguntar para você, as pessoas que leram na época esse início do princípio, alguém discordou do Newton? sim, sim. Em particular, teve duas pessoas da época do Newton, que é o bispo Berkeley e o grande opositor do Newton no cálculo, na mecânica também, que é o filósofo alemão Leibniz. Mas eles não conseguiram dar uma resposta satisfatória. O Leibniz defendia a ideia que só existe movimento relativo, mas ele nunca conseguiu, nem o Berkeley, se contrapor à experiência do balde de Newton. Mas aí, Gildo, é uma ótima pergunta que você fez. Essas ideias, eles apresentaram as críticas dele, o Newton tem que estar errado, mas não conseguiram dar uma alternativa para essa experiência empírica. Mais 200 anos, Gildo, depois do Newton, veio um físico experimental austríaco, cujo nome é Ernest Mach, M-A-C-H. Ele é conhecido como filósofo da ciência, mas ele era um físico experimental. Ele trabalhava com projéteis que andavam a velocidade maior que a do som. Você dá um tiro de revólver, por exemplo, a bala viaja a velocidade maior que a do som e forma um cone no ar. Esse cone tem a ver com a velocidade da bala em relação à velocidade do som e é conhecido como cone de Mach, em homenagem ao Mach. Quando a gente fala nessa propaganda da Gillette, Mach 1, Mach 2, Mach 3, a velocidade de um avião, Mach 2, Mach 3, é quando o avião está a duas ou três vezes a velocidade do som. Tudo em homenagem a esse físico experimental austríaco. Este físico, ele veio 200 anos depois de Newton e escreveu um livro muito famoso que se chama A Ciência da Mecânica. E ele, Gildo, você conhece ele muito bem, e ele é um grande historiador da ciência, e através das pesquisas dele em história da ciência e o raciocínio filosófico, ele falou que o Newton tinha que estar errado. Apesar de, na época, a mecânica newtoniana estar no auge, descrevendo o movimento de planetas, descobertas de novos planetas, todos os movimentos na Terra, sem exceção e tudo mais. Mas o Mar veio e falou, ele chamou a concepção de Newton de espaço absoluto de uma concepção monstruosa. Olha que coisa, Gildo. E ele falou, o Newton tem que estar errado, não faz sentido o movimento de um corpo em relação ao vazio. E aí o Mar veio e falou, na experiência do balde de Newton, a concavidade, está certo que não é devido à rotação da água em relação ao balde, nem em relação à Terra, mas tem que ser devido à rotação da água em relação às estrelas, aos corpos distantes do universo. Porque o próprio, quando a gente resolve, por exemplo, a órbita dos planetas ao redor do Sol, obtém uma elipse, uma hipérbole e uma parábola, a gente sempre usa o pano de fundo das estrelas. E para o mar, essas estrelas têm um papel crucial no comportamento da água. E aí o mar sugeriu uma experiência brilhante. Supõe então que quando a água está parada, está plana, e quando ela gira uma vez por segundo, que ela sobe até
as beiradinhas aqui do balde, né? Faz um perfil parabólico bem até lá em cima. Se eu girar 2, 3 vezes por segundo, ela entorna, né? Me molha toda aqui e tal. Mas vamos supor que eu estou girando uma vez por segundo e ela vai até a beiradinha do balde. Aí vem o mar e faz uma pergunta fantástica. Qual que vai ser o formato da água se eu deixar esse balde parado aqui na Terra, mas se eu girar todo o universo, todo o conjunto de galáxias ao redor do eixo do balde, uma vez por segundo? Vamos supor que na experiência do Newton eu giro o balde no sentido anti-horário. Agora eu deixo ele parado e giro o conjunto de estrelas no sentido horário, com a mesma velocidade relativa, uma vez por segundo. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Porque essa sim é uma experiência de pensamento. Ninguém sabe e nunca vai saber, né? A experiência do balde do Newton é real, ele fez. Mas essa do mar é uma pura experiência de pensamento, porque é impossível, jamais vai ser girar todo, deixar o balde parado aqui na Terra e girar o universo inteiro uma vez por segundo ao redor do eixo do balde. Mas a gente pode ver o que vai acontecer teoricamente. O que vai acontecer na mecânica newtoniana? Então, o balde está parado aqui e eu giro o conjunto de estrelas ao redor do balde. Lembra do teorema 30? As estrelas estão em tudo quanto é direção. Então, é como se fosse uma porção de casca esférica que agora está girando em relação ao balde. Mas qual é que é a força de uma casca girando numa partícula que está dentro? Como a lei de Newton da gravitação não depende da velocidade nem da aceleração, dá zero. Então, eu posso aumentar o número de estrelas, diminuir o número de estrelas, que não faz diferença, porque a soma de todas elas paradas ou girando ao redor do balde dá zero, elas não vão fazer força na água. Então, para o Newton, mesmo que eu gire o universo inteiro uma vez por segundo, a água vai continuar plana. Para o mar, não. Para o Ernest Mach, só interessa movimento relativo. Então, como a concavidade da água para o mar é devido à rotação dela em relação às estrelas, se eu deixar o balde parado e girar o conjunto de estrelas uma vez por segundo ao redor do eixo do balde, ela tem que ficar côncava. E quanto côncava? O mesmo tanto, tem que subir até a beiradinha. Se eu pudesse girar o conjunto de estrelas 2 vezes por segundo, a água deve entornar, de acordo com o mar. Então, é muito fantástica essa ideia. Então, essa ideia ficou conhecida como princípio de Mach. E o Einstein gostou muito dessa ideia, só que o Mach falou o que eram as estrelas, mas não provou. Não provou na prática, porque não dá para fazer experiência, e não provou matematicamente. O que seria provar matematicamente? Você tem que provar que quando você tem uma casca esférica e que você gira essa casca esférica ao redor desse eixo aqui do balde, que vai aparecer uma força centrífuga real para os dois lados que vão ocasionar o formato parabólico da água. E é isso que o Einstein tentou com a relatividade geral, mas não conseguiu. E é isso que é possível fazer com a mecânica relacional. Mas aí, Gil, Bom, só e para. Pode falar, pode falar. por que é que o Einstein não conseguiu? Uma boa pergunta, porque o Einstein falou assim: uma teoria satisfazendo ao princípio de Mach tem que levar à seguinte consequência: uma casca girando tem que gerar dentro dela força centrífuga e de Coriolis. E aí, se você olha, tem uma solução da relatividade geral, que é a solução de Lenz-Thirring. Eles fizeram essa conta, uma casca girando, calcularam a força num corpo dentro. E aí, de fato, aparece uma força centrífuga, aparece uma força de Coriolis, mas aparece também uma força na direção do eixo de rotação. E aí, Gildo, de acordo com a relatividade geral, nessa experiência de pensamento de Mach, se eu girar o universo inteiro,
Para o Newton, como eu falei, a água vai ficar plana. Para o mar, ela vai ficar parabólica. Na teoria da relatividade geral, o perfil da água fica igual à letra W, porque além da força centrífuga, tem uma força axial, que aponta na direção do eixo de rotação, que é muito estranha. Então, com certeza, essa teoria da relatividade geral não pode estar certa, porque ou a água vai ficar plana, como Newton disse, o grande Newton, ou, como eu acredito, a água vai ficar parabólica, como disse o Ernest Mach, e como a mecânica relacional implementa quantitativamente. Mas, com certeza, ela não vai ficar no formato de um W aqui, né? Não tem nenhum motivo para isso. Então, mas deixa eu aproveitar isso, Gil, e discutir um terceiro fenômeno aqui, que é a rotação da Terra, né? Todo mundo fala, durante 2.000 anos a gente acreditou que a Terra estava parada no centro do universo e que o Sol e as estrelas giravam ao redor da Terra. Depois veio Copérnico, né, e tal, e falou que não, que as estrelas, o Sol é que estão parados e a Terra que gira uma vez por dia ao redor do eixo e uma vez por ano ao redor do Sol, né? Na órbita dela anual, uma vez por dia ao redor do eixo, o spin da Terra, né? E uma vez por ano ao redor do Sol nessa órbita elíptica, né? Com o Sol um dos focos. Mas como é que a gente prova que, de fato, o Galileu nunca conseguiu provar que a Terra, de fato, girava uma vez por dia ao redor do eixo? Ele até propôs uma teoria meio estranha, ele não aceitava essa interação gravitacional à distância, ele propôs uma teoria meio de maré, mas a teoria do Galileu está errada, né? Quem apresentou uma prova mesmo foi o nosso grande Newton. E eu vou tentar fazer essa, não a rotação da Terra, mas análogo, uma experiência análoga, Gildo. Aqui eu tenho um instrumento que é um eixo. Aqui eu tenho tiras metálicas e elas estão presas aqui no eixo, na parte de cima, no parafuso. Aqui embaixo elas podem se deslizar ao redor do eixo. E aí, então, inicialmente a minha terra, né, que seria essas tiras metálicas, está esférica. E aí eu vou girar com a minha mão, né? Então, se vocês olharem, olha, quanto mais rápido eu giro, mais ela se. Deixa eu prender aqui em cima. Repetir aqui. Então, tem aqui a minha terra. E aí, quanto mais rápido eu giro, espero que vocês consigam ver, ela se achata. E aí, o Newton, lá no Princípio, ele fez uma conta complicadíssima, Gildo, que a Terra é cheia de água, né? Então, Newton falou, vamos supor que a Terra, né, como um fluido, o que que acontece, qual vai ser o formato da Terra, talvez até antes dela solidificar e tudo mais, por ela ser um fluido e por ela estar girando. Assim como o balde, quando ele gira, aparecem essas forças centrífugas que empurram para o lado, quando a Terra gira, também aparecem forças centrífugas. E aí o Newton fez uma conta complicadíssima no Princípio, no livro dele, e provou que no caso da Terra, o diâmetro equatorial de leste a oeste é maior do que o diâmetro polar de norte a sul, devido à rotação diária da Terra. Então ele fez a conta e concluiu que esse achatamento, a razão do diâmetro equatorial para o diâmetro polar, dá exatamente 230 dividido por 229. Você faz a conta, dá 1,004. Essa razão, 230 por 229. Ou seja, é um achatamento bem pequeno, de 0,4%. Bem pequenininho. Mas, para o Newton,
é esse achatamento que prova a rotação da Terra, diária da Terra. Por quê? Porque ele é um efeito real que você pode medir. Na época do Newton, ainda não havia sido feitas essas medidas. E tem até o Huygens, que achava que quando a Terra fosse girasse, que ela deveria ser achatada no Equador e mais comprida de norte a sul, por causa das teorias do vórtice lá do Descartes e tudo mais. E aí, 50 anos depois de Newton, os astrônomos, geógrafos e tudo mais fizeram expedições para medir o meridiano e tal, e concluíram que a Terra está achatada no Equador, como Newton previu, e não como Huygens previu, e que o valor é 230 dividido por 229, 0,4%. Aí veio Ernest Mach e falou: essa não prova nada. Por quê? O que vai acontecer com a minha Terra se eu deixar ela parada aqui e girar o conjunto de estrelas uma vez por dia ao redor da Terra? Para o Newton, nada. Ela vai continuar esférica. Para o mar, ela vai achatar, porque vai ter uma força centrífuga real empurrando a água no plano equatorial, que vai fazer com que a distância de leste a oeste é maior do que de norte a sul. Né? E por último, Gildo, só para a gente concluir, que é interessante também, tem uma outra experiência além do achatamento da Terra, que todo mundo afirma que ela prova a rotação da Terra. É uma experiência feita pelo Foucault, um físico francês, em 1851. E é muito interessante. Nada mais é do que isso daqui. Em vez da minha maçã de Newton, agora eu tenho um pêndulo aqui. Tá? Então, eu vou soltar ele do repouso. Quais são as forças que estão atuando na bolinha do meu pêndulo? É o peso, que aponta para baixo, e a tensão ou a tração no fio, né? Porque ele está esticado e ele vai ficar oscilando, indo e voltando. Então tem o peso e a tração. Eu vou desprezar aqui a resistência do ar. Essas duas forças formam um plano, peso vertical e a tração apontando na direção do fio. Então essas duas forças formam um plano. Se eu soltar essa minha bolinha do repouso, ela tem que permanecer oscilando sempre nesse plano, porque não tem velocidade inicial fora do plano, né? Mas se a gente vai e faz a experiência, Gil, eu vou supor aqui, eu não vou fazer ela real porque ela leva muito tempo, mas vamos supor que eu estou exatamente aqui no Polo Norte, né? E eu estou aqui dentro de um iglu, lá no Polo Norte. E aqui está a parede do meu iglu. E aí eu vou soltar o meu pêndulo de Foucault e ele vai estar oscilando paralelo à parede do meu iglu. Então eu estou exatamente no Polo Norte, tá? E aí o pêndulo deveria ficar sempre oscilando nesse mesmo plano. Mas quando a gente faz a experiência, não é isso que ocorre, Gilda. É algo muito estranho. De alguma forma, que não é muito clara, se você começa a oscilar e se tiver um atrito muito pequeno, o pêndulo vai ficar oscilando lá para sempre. Se você volta daqui a 3 horas, o plano de oscilação não está mais paralelo à parede do meu iglu. Agora ele está oscilando a 45 graus do plano inicial, ou a 45 graus da minha parede. E ele gira no sentido horário. Se passa mais 3 horas, Gildo, ou seja, 6 horas desde que começou a experiência, o plano de oscilação do pêndulo é ortogonal à parede do meu iglu. Isso é muito estranho. Como que o pêndulo pode começar, como que o plano de oscilação do pêndulo pode começar a girar? E como que ele pode escolher girar no sentido horário e não no sentido anti-horário?
Então, quem fez essa experiência foi o Foucault, 1851. E para o Foucault, a explicação que ele deu é o seguinte: é que o plano de oscilação do pêndulo fica sempre parado no espaço vazio do Newton. E é a Terra que está girando aqui no sentido anti-horário, debaixo do pêndulo, uma vez por dia. E aí, a cada 3 horas, a Terra girou de 45 graus. Só que como a gente está na Terra, a gente não vê a rotação da Terra, mas a gente vai perceber a mudança do plano de oscilação do pêndulo. Então, essa é a interpretação do Foucault, e todo mundo afirma que isso daí prova a rotação da Terra, né? Veio, né, o Ernest Mach, depois do Foucault, e falou: não, essa experiência não prova nada. Não prova que a Terra gira, porque o plano de oscilação está mudando devido à influência das estrelas, né? E aí, Gildo, só para complementar, então eu fiz essa experiência dentro lá do meu iglu fechado, né? Então, olha que a cada 45, cada 3 horas, o plano de oscilação muda de 45 graus, no sentido horário. Olha que coisa curiosa, Gildo. Agora eu saio do meu iglu, pego uma câmera fotográfica, aponto ela para o céu. No Polo Norte tem uma estrela que é bem brilhante, que é chamada Estrela Polar Norte. Ela está muito próxima ao eixo de rotação da Terra. As outras, as Três Marias, sei lá, constelação de Capricórnio, tudo mais, elas se movem. Assim como o Sol nasce a leste e se põe a oeste, as estrelas também nascem a leste e se põem a oeste. E se eu estou no Polo Norte, se eu pego a minha câmera fotográfica, aponto para cima e aperto o botão da minha câmera e deixo ele apertado, se eu fico lá, por exemplo, durante 3 horas, se eu olhar, por exemplo, a estrela polar norte, ela vai ficar no mesmo ponto da minha fotografia. Mas se eu olhar Três Marias, por exemplo, elas vão ter deslocado em relação à minha fotografia, né? A fotografia que eu vou tirar vai ter um traço. Se eu olhar as estrelas, se as Três Marias estavam na minha frente, 3 horas depois elas vão ter desviado 45 graus no sentido horário. 6 horas elas vão ter desviado 90 graus no sentido horário. Ou seja, o plano de oscilação do meu pêndulo de Foucault, ele acompanha a rotação das estrelas ao redor da Terra. Precisamente, Gildo. Dentro da mecânica newtoniana, isto é uma coincidência. Por quê? Porque eu posso desaparecer com as estrelas e galáxias, devido ao teorema 30 do Newton, sem alterar nenhum resultado. O plano de oscilação não mudaria. De acordo com Ernest Mach, estes dois fatos serem coincidentes não é uma coincidência, é que um causa o outro. Ou seja, é a rotação do conjunto de estrelas e galáxias ao redor da Terra uma vez por dia que faz com que o plano de oscilação do pêndulo gire uma vez por dia. Então é muito interessante isso, Gildo. E aí a gente pode depois discutir todos esses assuntos na parte da discussão. Por exemplo, vamos voltar que eu estou lá no meu Polo Norte, soltei o meu pêndulo lá paralelo à parede do meu iglu. Uma experiência de pensamento agora.
A do pêndulo de Foucault é real, mas agora eu vou falar uma experiência de pensamento. O que que aconteceria com o plano de oscilação do pêndulo se eu pudesse aniquilar, desaparecer, ou falar melhor, se eu pudesse parar todas as estrelas e galáxias de girarem ao redor da Terra? De novo, ninguém sabe e nunca vai saber, porque é uma experiência de pensamento. Eu não posso parar o conjunto de estrelas e galáxias. Eles ficam girando uma vez por dia ao redor da Terra, né? Mas na experiência de pensamento eu posso falar, suponha que vai lá o super-homem lá e para o conjunto de estrelas. O que que vai acontecer com o plano de oscilação do meu pêndulo? Na mecânica newtoniana, nada. Ele vai continuar precessando. O plano de oscilação vai cada 3 horas vai girar de 45 graus. Depois de 6 horas ele vai estar ortogonal. Para o Ernest Mach, na hora que você para a rotação do conjunto de estrelas, como é elas que estão ocasionando a variação do plano de oscilação do pêndulo, o pêndulo não vai mais precessar. Ele vai continuar sempre paralelo à parede do meu iglu. Tá? Então, são muito interessantes essas ideias do mar. A maioria delas a gente não pode fazer uma experiência. Eu não posso desaparecer com as estrelas e galáxias para ver o que que aconteceria. Eu não posso parar o conjunto de estrelas e galáxias. Mas são essas ideias que são muito interessantes do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista conceitual. E são essas ideias que deram origem, por exemplo, às teorias da relatividade do Einstein. O Einstein foi altamente influenciado pelas ideias do Ernest Mach. Ernest Mach era vivo quando Einstein desenvolveu as teorias tanto da relatividade restrita quanto da geral. E, o Einstein foi tão influenciado por esse livro do Ernest Mach, A Ciência da Mecânica, que ele fez questão de ir pessoalmente para se encontrar com Ernest Mach. O Ernest Mach era mais velho e tal, e o Einstein foi até Viena lá e se encontrou com ele. Mas aí, quando o Mach publicou o último livro dele, o Mach disse que as ideias da relatividade não estavam de acordo com as ideias dele, Ernest Mach. Então, o próprio Ernest Mach rejeitou as teorias da relatividade de Einstein. Então, era isso, Gildo, que eu gostaria de ter apresentado aí para vocês. Agradeço mais uma vez aí o convite, fico à disposição aqui para trocar ideias com você e com qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo aí no momento. Obrigado. Nós é que agradecemos. Eu vou iniciar, então, com algumas perguntinhas e depois vamos ver se há perguntas dos nossos ouvintes. Quando o, o, o Newton fez a teoria dele, dos princípios, uma decorrência é que ele imaginou a gravidade como sendo uma força à distância instantânea. Isso. Né? Isto de força instantânea à distância elimina, para alguns pelo menos, a causalidade na física. Como que você vê isso dentro da mecânica relacional? Não vejo nenhum problema com a causalidade, não, Gilda. A causalidade continua do mesmo jeito, apenas todos os corpos estão interagindo entre si. É uma propriedade dos corpos a interação. E é essa interação que causa todas as mudanças que a gente estaria observando no universo, né? E o próprio Newton, a própria opinião dele em relação a isso é muito complexa, não é nada trivial, né? O Newton tem vários argumentos a favor
Aparece também argumentos contrários a isto. O próprio Newton brincou, digamos assim, tentou entender a gravitação como devido a diferenças de densidade de um meio, que seria o éter e tal. Tem uma outra ideia, que se você tem dois corpos, você pode ter um gás aqui no meio, e aí um corpo estaria fazendo sombra no outro, estariam sendo empurrados de fora para dentro. Uma época foi um conhecido lá do Newton que apresentou essa ideia, o Newton explorou ela, mas no final das contas ele não ficou satisfeito com nenhuma explicação por contato, né? E aí lá nos princípios ele falou que eu não invento hipóteses, não crio hipóteses e tal, e não construo hipóteses, e aí ficou por isso mesmo, né? Mas eu não vejo nenhum problema com causalidade, não, isso de jeito nenhum. E E a gente tem outras forças que seguem nesse mesmo padrão newtoniano, Gildo, que são a força de Coulomb, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, a força de Ampère entre elementos de corrente, que sumiu dos livros didáticos, mas é do mesmo tipo, I1 e 2, intensidade de corrente, sobre R ao quadrado, uma força central que aponta ao longo da reta que une os elementos de corrente, e a força de Weber da eletrodinâmica, que eu trabalho, né, que depende do tipo de Coulomb, mas depende também da velocidade da aceleração entre as partículas eletrizadas, né? São todas forças centrais à distância e que satisfazem o princípio de ação e reação do Newton. Isso leva à conservação de momento linear, momento angular, energia. Então é muito poderoso tudo isso. a outra pergunta, André, as suas ideias não são as ideias comumente veiculadas nos livros e nos cursos de física. É, e parece que a comunidade científica é bastante conservadora, e apesar de que você está expondo teorias que já existem há bastante tempo, Isso, elas parecem que não foram assimiladas ou foram simplesmente rejeitadas em favor de outras. exatamente. Como você vê essa reação da comunidade no seu caso específico? Eu gosto muito, acho que é uma pergunta muito boa, Gildo, e eu gosto muito de um livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Kuhn foi um físico teórico e tal, aí fez um curso do tipo que você gosta aí, que é de História e Filosofia da Ciência. Aquilo lá mexeu com a cabeça dele e ele mudou totalmente o ramo, a linha de pesquisa dele e abandonou a física teórica, a física de partículas, eu acho, e foi para a filosofia e história da ciência. E aí, em 1962, se eu não me engano, ele publicou esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, mostrando como é que a ciência evolui. E ele essencialmente mostra que ela evolui, não é uma coisa linear, mas que são mudanças de paradigmas. E cada um desses paradigmas é uma visão de mundo. Quando você muda do sistema ptolomaico para o copernicano, por exemplo, você muda o paradigma. Em vez da Terra estar parada no centro do universo, agora a Terra orbita ao redor do Sol. Aí, aquilo que não tinha problema no paradigma anterior tem problema agora. E o contrário, aquilo que era um problema no paradigma anterior deixa de ser agora. Então, por exemplo, quando Copérnico apresentou essa ideia, mas poxa, se a Terra está girando uma vez por dia, as coisas deviam voar, né? Por causa da força centrífuga. Mas a gente não vê isso. Então, eu gosto muito desse livro e eu, Gildo, eu sinto na pele essa o que você está comentando aí, a reação da comunidade, né? E eu venho trabalhando, eu sou abertamente contra as teorias da relatividade restrita, geral, não acredito no Big Bang, não acredito na expansão do universo. Para mim, o universo, como eu falei, é infinito, sempre existiu, espero, sempre vai existir.
no futuro, né, e tal. Então, assim, como eu falo muito abertamente, eu sinto na pele uma reação, às vezes, muito forte, seja de colegas, seja quando tento publicar artigos, livros ou em conferências, etc. Mas eu continuo falando aquilo que eu acredito, porque, em primeiro lugar, porque eu acredito. Em segundo lugar, porque eu espero, igual quando eu estou falando com você aqui agora, eu espero que alguma das pessoas que estão me assistindo aqui agora, por exemplo, aprendam sobre o princípio de Mach e vejam que fascinante que é, vejam os problemas da mecânica newtoniana e, de repente, abram a cabeça deles. Quem sabe algum aluno aí que esteja me assistindo, do ensino médio, ou de algum curso de física espalhado aí pelo Brasil, ou na USP, gosta disso e começa a trabalhar com isso, com a eletrodinâmica de Weber, com a eletrodinâmica de Ampère. A gente nunca sabe o que isso daí vai dar. Como eu falei, o Einstein, ele estava no ensino médio quando ele leu esse livro do Ernest Mach, A Ciência da Mecânica. Mexeu com a vida do Einstein e fez ele criar a teoria da relatividade geral, que eu sou totalmente contrário a ela, mas olha que coisa. Foi aquele livro do Ernest Mach que motivou a ele, não só o Einstein, a mim também. Eu me lembro que eu comecei a pensar nessa experiência do balde durante a minha graduação na Unicamp em física. Sempre gostei das ideias dele, mas não sabia o que tinha que fazer para implementar as ideias do Ernest Mach, né? Foi só mais tarde isso. Então, é uma reação natural, Gildo, da comunidade de ser conservadora e tudo mais, mas as coisas mudam. E hoje em dia, cada dia mais rápido, o ritmo da ciência está muito acelerado. Então, o paradigma pode mudar a qualquer hora, seja por alguém importante passar a adotar, por exemplo, a mecânica relacional, ou seja por algum novo experimento que não seja explicado pela relatividade, mas sim pela mecânica relacional. Então, as coisas podem mudar muito rápido, e é o que eu espero, né? Então, Tá ótimo. Vamos ver então se há alguém desejoso de fazer alguma pergunta ao professor André. Chat, eu não estou vendo ninguém. Sérgio, alguém que se manifestou fora do chat? deixe-me fazer um comentário aqui, Gil, que eu acho que é interessante. É, então, o Newton, como eu falei, ele falou do achatamento da Terra, né? A Terra, quando ela gira, a distância equatorial fica maior do que a distância polar. E, e aí, Gil, é muito interessante. Então, o Newton é 1687. Se eu não me engano, uns 200 anos depois, veio Karl Neumann. Karl Neumann é um matemático alemão, filho do Franz Neumann, um outro alemão que tem o conceito de indutância, né, no eletromagnetismo. Aí esse Karl Neumann fez a seguinte pergunta. Então, de novo, a Terra é achatada, 0,4%. Bem pouquinho, 230 sobre 229, como Newton calculou. Aí o Karl Neumann perguntou: qual que vai ser o formato da Terra se eu puder aniquilar, desaparecer do universo todas as estrelas? Na época dele não tinha ainda galáxias, mas vamos falar, se eu puder desaparecer com todas as estrelas do universo, e aí vão todas as galáxias desaparecem também. Aí a Terra estaria sozinha no universo. Qual que vai ser o formato da Terra? De novo, essa é uma experiência de pensamento. A gente não pode realizar essa experiência. Assim como eu não consigo girar o universo inteiro uma vez por segundo ao redor do meu balde, eu também não consigo desaparecer
né, com todas as estrelas e galáxias. Mas vamos supor, então a Terra está girando uma vez por dia e está achatada. Aí eu vou e desapareço com as estrelas e galáxias. Será que isso vai afetar o formato da Terra? Então, de novo, ninguém sabe e nunca vai saber. Mas a gente pode ver o que que daria teoricamente. O que que aconteceria na mecânica newtoniana? Como, pelo teorema 30 do Newton, como a força de todas as estrelas na Terra é zero, eu posso aumentar o número de estrelas ou desaparecer com todas elas, que eu não vou afetar nada na Terra, por causa do teorema 30 do Newton. Então, essa pergunta do Carl Neumann, se eu desaparecer com todas as estrelas e galáxias, a Terra vai continuar achatada. Agora, o que é que o Ernest Mach vai dizer? Olha só, para começar, se a Terra está sozinha no universo, não faz sentido filosófico dizer que ela gira. Porque gira em relação a quê, se não tem mais nada? Se não faz sentido, ela não pode nem transladar, nem girar, nem fazer nada. Não pode fazer zigue-zague, nada. Por quê? Porque ela está sozinha, só tem ela, né? Então, para você falar de movimento, você precisa de um outro corpo, para dizer que eles estão se aproximando ou se afastando. Se não tem, não faz sentido filosófico falar de movimento, né? Logo, se não faz sentido filosófico, não pode ter nenhum efeito que venha desse pseudo-movimento. Então, se fosse possível fazer essa experiência, na hora que eu aniquilasse todas as estrelas do universo, todas as galáxias, a Terra tinha que ficar esférica. Olha que interessante. De acordo com Ernest Mach. E, Gildo, se a gente faz as contas com a mecânica relacional usa uma lei de Weber para a gravitação. A gente calcula o achatamento da Terra. No caso da mecânica relacional, na mecânica de Newton, as estrelas não aparecem. Na mecânica relacional, esse achatamento é diretamente proporcional à densidade média de matéria no universo. Logo, se eu pudesse desaparecer, fazer a densidade de matéria das estrelas e galáxias ir a zero, o achatamento da Terra também vai a zero. Então, isso é algo muito interessante que eu gostaria que quem estivesse me assistindo aqui pensasse sobre isso. São duas visões antagônicas, a de Newton e a de Mach. Pensem, reflitam e vejam qual que bate mais com a intuição de você que está me assistindo. Não é o que está no livro, não é o que eu estou falando. Pensa na visão do Newton, do Einstein, do Mach, e veja qual que tem a ver com a sua intuição, qual é aquela que você acredita. E aí tente trabalhar com aquela visão que concorda com a sua intuição, com aquilo que você acredita, não aquilo que necessariamente está nos livros, ou aquilo que alguma autoridade falou, que algum professor falou, que eu falei. Tente fazer aquilo que você acredita. Então, pense, porque são paradigmas opostos, o relacional e o absoluto de Newton. Certo. O André, eu ia fazer para você uma pergunta sobre o que é matéria, mas surgiu aqui uma pergunta do professor Camilo Rodrigues Neto, da USP, que é a seguinte: os problemas com a matéria e a energia escura poderiam ser explicados pela mecânica relacional? Uma ótima pergunta, Camilo. Eu não sei a resposta, mas eu espero que sim. Eu espero que sim. De onde que surge, por exemplo, essa questão de matéria escura? Uma das maneiras que ela surgiu, por exemplo, se eu pegar a órbita dos planetas ao redor do Sol. Então, vamos supor aqui órbitas circulares, só para simplificar.
Então, eu tenho um planeta que está orbitando ao redor do Sol, em relação ao pano de fundo das estrelas. A força F igual a ma. Nesse caso, a força é o G, massa do Sol, massa do planeta, sobre a distância entre eles ao quadrado. Igual a massa do planeta vezes a aceleração. Nesse caso, é uma aceleração centrípeta, V2 sobre R. Aí esse R do lado direito corta com 1 sobre R ao quadrado. Está lá? Então eu vou ter, e as massas cortam, então eu vou ter G, massa do Sol, sobre R, igual a V ao quadrado, velocidade tangencial do planeta. Né? E aí eu posso também tirar que a velocidade é proporcional com 1 sobre raiz de R. Quanto mais afastado você está, mais vai diminuir a velocidade tangencial do planeta. Essa é uma das maneiras de falar das leis de Kepler. Só que já tem alguns anos que as pessoas, os astrônomos, medem a velocidade das estrelas ao redor do núcleo das galáxias. E aí, quando eles colocam um perfil num eixo, velocidade tangencial em função da distância em relação ao núcleo da galáxia, então, pela terceira lei de Kepler, o V deveria cair com 1 sobre raiz de R, a velocidade tangencial. E isso vale perfeitamente no sistema solar. Mas se a gente faz isso daí nas estrelas que orbitam ao redor do núcleo da galáxia, quando você está longe do centro, a velocidade fica uma constante, a velocidade tangencial não cai com 1 sobre R, quanto mais você se afasta da galáxia. Isso é aquilo que os astrônomos obtêm observacionalmente. E aí, Camilo, para explicar isso, tem duas alternativas. Uma é você dizer que tem uma matéria que você não está vendo, que é o que se chama de matéria escura, que você não vê no visível, você não vê no infravermelho, você não vê no raio-x, você não vê no ultravioleta. A única maneira que você veria seria na órbita das, das estrelas orbitando ao redor do núcleo das galáxias. Então é como se tivesse uma matéria ao redor do núcleo das galáxias, e essa matéria que a gente não estaria vendo é que daria essa curva de rotação plana. É uma possibilidade. Só que, hoje em dia, essa matéria escura está ficando, às vezes, 90% matéria, energia escura. Tudo aquilo que a gente tem no universo seria isso. A gente não vê em nenhum intervalo de frequência só pelos efeitos gravitacionais. A outra alternativa, que eu prefiro, é que a lei de Newton deixa de ser válida para distâncias do tamanho de uma galáxia. Então, eu posso tanto alterar a força gravitacional, Gm1m2 sobre r ao quadrado, por exemplo, introduzindo as componentes de Weber, que dependem da velocidade e aceleração entre as massas que estão interagindo, ou eu posso alterar o ma, né? É o que o Milgrom, um israelense, faz com a teoria do MOND, Modified Newtonian Dynamics. Em vez de, ele diz que quando as acelerações são muito pequenas, 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado, deixa de ser o ma e passa a ser uma outra lei, e aí ele tira a curva de rotação plana. Então, existem esses caminhos, e é o que eu acho mais intuitivo, né? Você imaginar que tudo aquilo que a gente vê no universo não representa nem 10% daquilo que existe, é forte demais para mim. Eu não acredito nisso, não. Para mim, tudo aquilo que a gente está vendo é o que está aí no universo. O que a gente não está vendo poderia ser coisinha pequenininha, né? Pequenas partículas e tal. Mas, grosso modo, o universo seria esse conjunto de galáxias aí. Então, eu acredito que a explicação para a curva de rotação plana e outros fenômenos não é matéria escura, nem energia escura, mas é uma modificação, seja da gravitação newtoniana, ou do ma, ou dos dois até, né? Mas é uma colocação muito boa. Quem sabe, né? Espero que você, Camilo, ou algum aluno seu e tal, quem sabe comece a explorar isso
Está tudo em aberto, não sei dizer se vai dar certo ou não. Tentar, por exemplo, uma lei de Weber da gravitação ou alguma outra coisa. Mas não custa tentar. Bom, é, enquanto a gente ainda aguarda um pouquinho para ver se há outra manifestação, então eu voltaria àquela minha ideia de te perguntar o que é massa? Não sei, Gil, não sei mesmo, não sei mesmo. E, e eu sei, a única coisa que eu sei é que parece ser uma propriedade da matéria de se atrair, no caso de massas, no caso de partículas eletrizadas, podem se atrair ou se repelir, dependendo se tem cargas opostas ou cargas de mesmo sinal, mas eu não sei o que são, eu não sei o que que faz com que a Terra atrai essa maçã. Não sei mesmo. Durante uma época da minha graduação, eu tentava, tipo igual o Newton, né? Ah, achava, quem sabe a Terra não emite algumas bolinhas, né? Os gravitons, né? Mas para mim era partícula mesmo, né? E aí essas bolinhas, ao baterem na minha maçã de alguma maneira que fazem com que ela seja atraída e tal, né? Cheguei a explorar algumas possibilidades, mas depois eu acabei, não encontrei nada satisfatório até hoje. Então, cada dia eu fico mais convencido que é uma propriedade da matéria. Não sei de onde vem, por quê, nem nada. Mas a gente observa. Se eu solto a maçã, ela cai. Então, os modelos para isso já foram uma quantidade imensa, né? Uma é esse mais simples, que é a Terra que está atraindo. Outros não, tem um, um éter aqui ao redor, e tem um gradiente de éter, é esse gradiente de éter que faz com que a maçã sofra uma força, não pela Terra diretamente, mas pelo gradiente de éter. Tem um outro modelo, que é esse do Defátio do Illier. Se eu tenho dois corpos aqui, aí teria um gás aqui igual de moléculas mesmo ao redor. Quando eu coloco as duas próximas, uma faz sombra na outra, e aí teria mais moléculas colidindo de fora para dentro com elas do que entre elas. E aí elas seriam empurradas de fora para dentro, seria aquilo que a gente chama de gravidade. Outros é aquilo que a gente fala que a Terra emite um campo gravitacional. Ninguém sabe o que é esse campo, né? Mas é o que se fala hoje em dia, né? E aí esse campo gravitacional sai da Terra e quando ele chega na maçã, é ele que ocasiona a força. Na teoria do Einstein fala que é uma curvatura do espaço-tempo, que eu não tenho a mínima noção do que seja isso. Para mim, espaço e tempo não tem, é vazio, então não pode se curvar, não pode dilatar tempo, né? Para mim não faz o menor sentido isso. Mas todo livro hoje em dia de divulgação científica fala que a Terra curva o espaço, e essa curvatura do espaço, sei lá como, vai afetar na minha maçã, né? Então, assim, modelo, daqui para frente vão continuar inventando outros modelos aí, né? Não sei. Cada dia eu fico mais. A natureza é assim e vamos em frente, igual o Newton, né? Eu não sei o que é que causa a gravidade, mas eu sei que ela cai com 1 sobre R2, ela é central, proporcional ao produto das massas, tudo isso daqui, que não é nada oculto, tudo isso daqui é claro, é matemático, é preciso, leva a diversas consequências. Foi assim que ele calculou o achatamento da Terra, a precessão dos equinócios, a órbita dos planetas, a curvatura da água no balde, etc. E tudo aquilo que você mede. Então, eu acho que. Mas, mas é uma coisa que eu penso, Gildo, mas não sei. Não tem. O que é que o ímã atrai o ferro? Não sei. É assim, né? No seu livro, André, você ainda fala da precessão do periélio dos planetas, não é? Isso, falo. E, É muito interessante, porque todo mundo fala, isso daí é provado, é uma prova da teoria da relatividade e tal. Só que muito antes de Einstein, várias outras leis de força levavam à precessão do periélio. Uma delas é uma força de Weber, que não é igual a do Newton, ela é do tipo da de Coulomb, mas depende da velocidade e aceleração entre os corpos.
E aí, Gildo, é muito interessante, porque tem um artigo do Schrödinger, pai da mecânica quântica, esse artigo é de 1925, foi publicado no Annalen der Physik, onde o Einstein publicou os artigos dele, 1905 e tudo mais. E o Schrödinger, Gildo, ele aplica uma lei de Weber para a gravitação. Ele começa falando que a teoria da relatividade do Einstein não implementa o princípio de Mach. Começa assim. Então ele fala, então vamos buscar uma outra alternativa que não seja a relatividade do Einstein. E aí, heuristicamente, por tentativa e erro, ele chega num potencial de Weber, embora ele não conhecesse Weber. E aí, ele, com o potencial de Weber, que não é a lei de Newton da gravitação, ela tem correções, ele calculou a precessão do periélio, com a mesma expressão algébrica dada pela relatividade geral. Então, a precessão do periélio não prova a relatividade geral, porque existem várias teorias diferentes que levam ao mesmo efeito. Uma delas é essa apresentada pelo Schrödinger, prêmio Nobel, pai da mecânica quântica. Estava no bom Então, caminho, eu né? apresento essas referências no meu livro, apresento as contas da precessão do periélio, e o trabalho do Schrödinger já ficou esquecido durante muito tempo, ele vai fazer ano que vem 100 anos, mas ele acabou sendo redescoberto no final na década de 90, e aí ele foi publicado uma tradução para o inglês, uma conferência que eu tive lá na Alemanha, sobre o balde de Newton, e a gente publicou também, um ex-aluno meu, ele publicou uma tradução do alemão para o português, está na minha homepage lá, para quem quiser ver. Sugiro fortemente que quem esteja me assistindo pegue esse artigo do Schrödinger, seja o original em alemão, a tradução em português, a tradução em inglês, leia e tente se inspirar por ele, que é um artigo muito importante. E, se eu não me engano, é o último artigo do Schrödinger antes da mecânica quântica. Ele estava Uhum. no auge da criatividade dele. Muito bom. André, nós vamos então encerrar agora, agradecendo Ok. novamente a sua palestra e a troca de ideias. Isso vai ficar registrado e depois disponibilizado no YouTube. E só podemos desejar a você sucesso nas suas pesquisas, traduções que são importantes. Tá, eh, ok, eu agradeço mais uma vez, professor Gildo, o convite a você, ao Instituto de Estudos Avançados da USP, pelo interesse, pelo apoio, e estou sempre à disposição aqui na Unicamp. Quem sabe de uma próxima vez a gente faz isso pessoalmente, né? Essas duas últimas foram virtuais, mas isso. numa próxima a gente acaba se encontrando pessoalmente. Muito obrigado, um grande abraço e estamos por aí. Um Valeu. abraço, então.